expediente inicial desta terça-feira, o deputado Conte Bittencourt falou sobre a expectativa em relação à nova reitoria da Universidade Federal Fluminense. O reitor eleito é o professor Sidney Mello. Os números não mentem. O relatório que nós recebemos mostra o crescimento da nossa Universidade Federal Fluminense, a importância do seu papel no desenvolvimento estratégico da nossa região. Não só crescimento quantitativo, mas especialmente crescimento qualitativo. O que a sociedade espera do mundo da inteligência, construído especialmente na academia. Então, nós vamos aí acompanhar a gestão do novo reitor, que assume amanhã, professor Sidney. E como era vice-reitor dessa gestão, subentende-se que vai dar continuidade aos programas instalados na Universidade Federal Fluminense. O deputado Flávio Bolsonaro cobrou a aprovação do projeto que torna crime hediondo os assassinatos de policiais. É preciso que o nosso secretário de Segurança vá, por exemplo, a Brasília cobrar que o Congresso vote um projeto de lei que equipara a hediondos os crimes cometidos contra as vidas de policial em função dessa qualidade deles serem policiais. Isso, sem dúvida alguma, já dá um recado para os criminosos pensarem 1, 2, 10 vezes antes de estarem por aí fuzilando viatura, atirando contra unidades da nossa polícia militar. Algo tem que ser feito. O deputado Gilberto Palmares destacou os pontos mais importantes do relatório da CPI das construtoras, que será votado no plenário em dezembro. A minha expectativa com o relatório, entre outras coisas positivas, é que sejam apresentados aqui na casa 2 projetos de lei que vão ajudar a corrigir 2 gravíssimos problemas. Um deles é garantindo que qualquer adquirente de imóvel na planta, no mínimo a cada 3 meses, tenha garantido o direito de visitar o andamento da obra. Porque o que acontece é que a pessoa compra, leva 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, depois percebe que foi construído totalmente diferente e não tem mais como intervir. A outra questão é que as pessoas pagam a entrada, pagam a intermediária e não sabem como o dinheiro está sendo utilizado. Nós vamos apresentar um projeto de lei exigindo que as construtoras tenham que periodicamente fazer prestação de contas. O deputado Paulo Ramos lamentou a notícia do leilão da massa falida da Varig e a situação de ex-funcionários, aposentados e pensionistas da empresa. O pessoal da Varig, especialmente aposentados e pensionistas, que os funcionários que eram ativos, perderam seus empregos. Alguns poucos conseguiram ingressar no mercado de trabalho. Os pilotos estão espalhados pelo mundo em companhias internacionais. Mas os aposentados dependem do cumprimento da decisão judicial para que o Fundo Aeros receba os recursos e possa compensá-los com a com a complementação da aposentadoria e da pensão. É duro verificar, num pé de página no jornal, o leilão da massa falida da Varig, que a Varig foi colocada no programa de recuperação judicial e a recuperação judicial fazia parte do crime, da empreitada criminosa para acabar com a principal empresa de aviação do nosso país. A deputada Inês Pandeló lembrou que nesta terça-feira, 25 de novembro, se comemora o Dia da Luta contra a Violência à Mulher. A Lei Maria da Penha, as políticas públicas que foram implementadas, como delegacias da mulher, casa-abrigos, centro de referências, isso tudo contribui para que os registros apareçam mais, embora os registros ainda sejam subnotificados, né? Mas ainda é de indignar a gente ver como é que numa sociedade como a nossa, que se diz moderna, que se diz democrática, que estamos no século XXI, e ainda ter mulheres morrendo, sendo violentadas, estupradas, simplesmente pelo fato de ser mulher, né? Isso é um absurdo e a gente não pode achar que as coisas estão caminhando, que estão bom, que está boa. Não, a gente precisa avançar cada vez mais e eu sonho com um dia em que não tenha mais violência doméstica. Os parlamentares voltaram a discutir a mensagem do governo que altera a lei que trata da cobrança da taxa de incêndio. O novo texto permite a inscrição em dívida ativa dos créditos de qualquer valor que dizem respeito à taxa de prevenção de incêndio. Hoje, o limite mínimo para a inscrição na dívida ativa do Estado é de R$ 1.146,28.
O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Segundo o Estado, ele já está perdendo na ordem de R$1 bilhão na arrecadação. Então a lei veio, o projeto de lei veio para corrigir. Existe ainda os 450 FIIs de limite para você cobrar na dívida ativa, mas exceptua a taxa de incêndio. E aqueles créditos que vencerem depois da promulgação da lei já não tem mais o benefício. Tudo que aconteceu antes mantém o benefício de não poder inscrever na dívida ativa. E ainda na pauta o projeto da Comissão de Orçamento da Alerj, que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado. O texto foi aprovado. O fato de nós termos as contas do tribunal aprovado significa que há um perfeito entrosamento entre os poderes e que não sofreu solução de continuidade o aspecto das contas do nosso Estado. E a gente fica feliz de que o próprio plenário também reconheça isso, que depois que a comissão analisa, que a comissão aprova, ainda é submetido ao plenário. Quando o plenário vem e aprova, a gente sente eu como presidente da Comissão de Orçamento, aliviado, é como se tivesse dever cumprido. Já o deputado Zaqueu Teixeira quer criar o programa pré-vestibular comunitário para alunos de baixa renda de comunidades carentes. A matéria recebeu uma emenda e retornou às comissões. Nós temos percebido que a prova do Enem está cada vez num grau de dificuldade maior. E você fazer o pré-vestibular comunitário, uma experiência que fizemos no Centro de Referência da Juventude, é importantíssimo para que você possa preparar o jovem, principalmente das áreas populares e daquelas áreas em que você tem o IDH, o Índice de Desenvolvimento intelectual abaixo das escolas que estão fora daquelas escolas consideradas de alto padrão. E o ex-deputado Jânio Mendes quer criar um programa de ampliação e renovação dos equipamentos utilizados para a radioterapia. O objetivo do projeto é aumentar a oferta dos equipamentos e renovar os já existentes. A proposta também reduz o ICMS para a compra dos equipamentos pelas instituições cadastradas no programa. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. As prefeituras podem ser obrigadas a informar ao Corpo de Bombeiros sempre que os estabelecimentos comerciais que já possuem alvará de funcionamento mudarem a natureza da atividade para qualquer uma que represente reunião de público. O projeto foi aprovado em segunda discussão. Por exemplo, uma padaria, que passou a ser uma boate, ela precisa atender alguns requisitos para garantir a segurança dos seus frequentadores, que os bombeiros é que podem dar essa autorização para que funcione dentro das normas de segurança. Então, há essa mudança. Quem tem o monopólio dessa informação é o município, e o município não avisa aos bombeiros dessa mudança. Então, não há fiscalização, na verdade. Então, muitas boates, por exemplo, podem estar funcionando sem esse alvará, e para o bombeiro, na verdade, aquele estabelecimento não há uma boate, há uma padaria. Então, é importante que haja essa comunicação. Eu espero que o governador sancione essa lei para garantir que os municípios informem ao Corpo de Bombeiros quando houver essa mudança na finalidade do estabelecimento comercial, para garantir a segurança dos usuários desse novo estabelecimento. A SEDAI pode ser obrigada a inserir nas contas de água a seguinte mensagem: a água que você consome vem em grande parte da bacia do Rio Paraíba do Sul. Economize, preserve. O texto da deputada Inês Pandeló foi aprovado em primeira discussão e ainda precisa passar por mais uma votação em plenário. Também na pauta o projeto do deputado Marcos Soares, que autoriza durante o verão o uso de bermudas, calças e bermudões na altura do joelho para os servidores do Estado e prestadores de serviços concessionários de ônibus, vans, combis credenciadas, funcionários de concessionárias de pedágio e os que façam trabalhos ao ar livre. A proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para outra votação. A gente é um país tropical, o Rio de Janeiro é um estado totalmente turístico, um estado assim que nós temos uma personalidade bem assim, despojada, né? Você vê que o carioca não tem aquele negócio, a gente não precisa ir pro shopping todo arrumadão, de terno e gravata, a gente vai bem à vontade. Eu acho isso um barato na nossa cultura, entendeu? Nós nos diferenciamos de muitos estados do Brasil. E pensando nisso, olhando isso, a gente deu entrada nesse projeto
para poder dar mais conforto, mais prazer no trabalho, para poder suportar esses dias de calor que está tendo. Supermercados e estabelecimentos similares que possuem rampas de acesso podem ser obrigados a adaptarem dispositivos para possibilitar a subida e descida de carrinhos de compras em segurança. O projeto do deputado Bebeto foi aprovado em primeira discussão e ainda precisa ser votado novamente.